ser assim também. Ele falou, não, lá não muda tanto, né? Porque a sociedade é mais conservadora, né? É mais conservadora. Nós aqui estamos naquela ebulição. O Brasil, os países emergentes, suponho eu, os outros também, os famosos BRICS hoje, né? Aquilo está sempre em gestação, alguma coisa nova. É claro, é claro. E o que tem que lidar com o direito tem que acompanhar toda essa transformação. Né? Apesar de que a jurisprudência é um instrumento poderoso, né? de tentar diminuir esses espaços. Né? E seria ainda mais poderoso se nós tivéssemos mesmo uma uniformidade ou uma estabilidade nos entendimentos jurisprudenciais. Boa observação que você fez, que eu quero saber a tua opinião. Mas isso está na moda, é o problema da súmula vinculante. Qual é a tua opinião de técnico sobre a súmula vinculante? Eu, pessoalmente, nunca fui favorável à súmula vinculante. Sempre me agradou muito mais a figura da chamada súmula impeditiva de recurso. Impedir que a coisa vá para o tribunal. Impedir que a coisa vá para o tribunal. A ideia básica é de que se a decisão do juiz já está de acordo com o entendimento sumulado, não caiba recurso. Mas se ele profere uma decisão em sentido diverso, a causa pode chegar ao tribunal até como uma forma de se rediscutir aquele entendimento. Porque o juiz pode trazer algum argumento novo, algum fundamento novo, né? Mas se ele se limita a repetir o que já foi dito, então não há razão para levar a causa ao tribunal. A súmula vinculante me parece que é muito mais eficiente quando nós pensamos na relação do judiciário com a administração pública. Porque como a administração pública fica vinculada, se ela efetivamente passa a cumprir o que foi determinado, diminui muito, verdadeiramente diminui muito a quantidade de trabalho do judiciário. Porque o administrador público... Os jornais estão dizendo aí que o movimento supremo caiu 40%. Os jornais estão dizendo. Eu li isso também. Você leu também, né? Li também. Ora, 40% é muita coisa. É muita coisa. Mas eu quero saber, esse plano que você trouxe é o mais importante. Eu quero saber se a administração está cumprindo. Pois é, essa que é a grande questão. Porque se a administração cumpre, desafoga o judiciário. O judiciário hoje tem grande parte do seu trabalho destinado a tratar das questões da administração. É verdade. E acaba facilitando o acesso ao resultado do processo de quem não tem nenhuma relação com a administração, do ponto de vista do seu caso concreto. Quem está brigando com o vizinho, muitas vezes tem o seu processo mais lento porque o juiz está às voltas com a causa da fazenda pública. É verdade. Né? Então, diminuindo a quantidade de processos, nós vamos beneficiar a todos. E há uma série de outros fatores. Nós temos que ver também, e essa é uma questão que me parece que precisa ser discutida, nós temos de ver também o papel do advogado nesse acúmulo exagerado de causas e de recursos. O advogado, e eu falo isso tendo advogado durante 20 anos, tendo advogado até há poucos meses, o advogado precisa ser um filtro. Ele não pode permitir que chegue ao judiciário qualquer coisa. Outro dia julgamos, lá na minha Câmara, e eu era o relator, um processo de um senhor que foi a uma lanchonete. Ele queria comprar uma esfirra e não aceitava um cartão de crédito. E por isso ele foi ao judiciário pedir uma reparação por danos morais. E tinha um advogado junto dele, tinha um advogado ali postulando por ele. Então esse filtro precisa acontecer. E recursos... Mas o advogado no Brasil é diferente, né, do advogado americano. Até porque o advogado no Brasil, na grande maioria dos casos, é uma espécie de sócio do seu cliente, porque vai ficar com um percentual do que o cliente receber no final. Então ele é uma espécie de sócio. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o desembargador Alexandre Câmara no próximo bloco, daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, conversando nesta oportunidade com o desembargador Alexandre Câmara, processualista emérito, que está lá prestando a sua contribuição, o seu talento ao Tribunal de Justiça aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Alexandre, me diga uma coisa. Se há uma coisa que fere a sensibilidade de todo mundo, a minha, a tua, de qualquer um, é o seguinte: é o ganha, mas não leva, para usar uma linguagem bem popular. Ganhou, mas não levou, realmente. O nosso sistema processual, até há pouco tempo, era muito isso. Quer dizer, tu ganhava,
mas não realizava o direito. Vinha sentença, não, transitou em julgado, você tem direito a isso, mas e daí? E a execução? Muito bem, agora se mexeu na execução. Você acha que houve realmente uma vantagem? Esse ganha, mas não leva, realmente melhorou? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos hoje um sistema de execução que é mais moderno, que é mais eficiente, principalmente pela possibilidade de utilização dos meios eletrônicos, o que se convencionou chamar de penhora online. E, aliás, um motivo que nós temos a comemorar é o fato de que se vetou, na semana passada, um projeto de lei que determinava que só se poderia fazer a chamada penhora online após esgotados, e era assim que estava dito no projeto, após esgotados todos os meios executivos. Esgotar todos os meios executivos pode levar anos. Até porque é muito difícil saber em que momento exato se esgotaram todos os meios. Sempre poderia haver a discussão sobre se não haveria ainda algum meio a ser tentado. Nós temos de aceitar a ideia, todos temos de aceitar a ideia, de que a modernidade existe para ser usada a nosso favor. Nós temos a possibilidade de utilização desses meios eletrônicos, eles precisam ser empregados. O que tem acontecido, e essa provavelmente é a causa da grande discussão com relação a este tópico especificamente, é que muitas empresas e muitos devedores têm reclamado do fato de que têm os seus dinheiros bloqueados e isso as sufoca de alguma maneira, porque não conseguem arcar com seus custos fixos, com as suas despesas, tem que pagar empregado, tem que pagar fornecedor, etc. Mas o problema aí não é do sistema processual, o problema não é da lei. O problema aí, me parece, ainda é de cultura do juiz. Que é uma questão que nós temos de enfrentar. Eu ia te perguntar isso. Muitos juízes não aplicam isso, nem como também não aplicam a desconsideração da pessoa, que é outro elemento de buscar... Importantíssimo. Mas nós temos de buscar isso com equilíbrio. No sistema atual, o juiz tem o poder de fazer o bloqueio do dinheiro, mas o devedor pode, num prazo que a lei lhe dá de 10 dias, requerer a substituição daquele bem penhorado por outro, demonstrando que esse outro também é capaz de garantir a execução e faria com que a execução fosse para ele menos gravosa. Então, se ele demonstra, por exemplo, que precisa daquele dinheiro para pagar empregado, para pagar fornecedor, para pagar tributo, e ele tem uma máquina que garante a execução, o juiz tem que substituir. Até porque, se não faz isso, o custo social do processo é gigantesco. É tributo que não é recolhido, é encargo social de empregado que não é recolhido, é o empregado que é demitido. E o custo social do processo? Nós temos que pensar em termos de visão econômica também do processo. Né? E precisamos ter uma visão macroscópica. O juiz não pode chegar para o devedor simplesmente e dizer, não, eu já peguei o seu dinheiro, vou pagar o credor. A que custo ele vai fazer isso? Mas tudo isso já está na lei. Nós precisamos aplicar isso. Quer dizer, na teoria, houve uma vantagem muito grande. Muito grande. Mas você conscientizar o juiz de que ele tem que usar esses mecanismos é um problema muito sério. É aquela velha história de que na prática a teoria é outra. A teoria é outra, né? Por isso é que eu sempre acreditei muito em escola da magistratura, né? Mas não a escola que prepara candidatos para a magistratura, e sim o trabalho com o juiz, não é? Quando eu fui diretor da escola, eu criei um slogan de uma força extraordinária. Era uma redundância, mas era uma força extraordinária. Depois foi suprimido. Eu dizia assim, a EMERGE é a escola do juiz. Isso depois caiu. Enfim, isso faz parte do jogo. Né? Que outros elementos, Alexandre, você advogaria, pensaria, vamos dizer assim, para melhorar ainda mais a execução, para torná-la mais efetiva, além desses dois instrumentos que nós... Eu acho que nós temos de implementar algo que já está na lei. Um mecanismo que nós importamos do direito europeu, não tínhamos isso aqui até há 3 anos, até 2006, e que é um mecanismo que tem funcionado muito bem na Europa, e agora já está regulado na nossa lei, que é a chamada alienação por iniciativa particular, em que se pega o bem penhorado e, em vez de se levar esse bem a um leilão ou algo parecido, entrega-se o bem penhorado a um corretor especializado para que ele busque alguém que o adquira pelo preço da avaliação. A grande vantagem disso é que conseguiremos o dinheiro para satisfazer o credor, diminuiremos o prejuízo do devedor, porque nós todos sabemos que num leilão ou numa praça o bem sai pela metade do preço, e ali ele terá de sair pelo preço da avaliação. E a grande vantagem desse sistema, a meu ver, e tem produzido resultados excelentes na Europa, é que
muda um pouco o público-alvo da oferta. Porque quando se leva um bem à asta pública, quem vai à praça ou ao leilão é alguém que está em busca de uma pichincha. É alguém que está em busca de comprar por 5 o que vale 10. Mas não é esse o público que vai, por exemplo, a uma loja de automóveis usados ou a uma imobiliária para buscar a aquisição de um imóvel. Esse vai sabendo que terá de pagar o preço de mercado. Então nós mudamos o público-alvo da oferta. E com isso conseguimos mais recursos com o mesmo bem. É interessante. Isso está sendo aplicado? Isso já está no código, no nosso código desde 2006. Na Itália, isso começou a ser aplicado poucos anos antes, em 2003, salvo engano. As notícias que se recebe de lá é que os resultados têm sido excepcionais. Aqui, por enquanto, está na lei, mas não tenho notícia de que se tenha aplicado na prática. Espero que comece a ser aplicado logo. Depende de requerimento do credor. O credor precisa requerer. Muito bem, estamos chegando ao final. Foi um prazer, uma alegria muito grande conversar com o doutor desembargador Alexandre Câmara, aqui no nosso programa Justiça Sem Fronteiras. Eu imagino, Sua Excelência saiu de lá daquelas pilhas e pilhas de processo, porque quando a gente diz que o tribunal funciona muito bem, é porque o desembargador tem que funcionar muito bem. Então, me desculpe, Alexandre, mas eu tinha que trazê-lo para o nosso público, para você, com o seu talento, com o seu estudo, com a sua experiência, não é? Pode falar sobre todas essas coisas. Muito obrigado por você ter vindo. Eu é que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado, Alexandre. Muito bem, fale conosco, hein? www.justiçasemfronteiras.com.br, justiça sem cedilha, hein? A propósito disso, a senhora Luzia Alves de Souza me faz uma pergunta, isso é uma pergunta acadêmica, né? O que é repristinação? Repristinação é renascer de alguma maneira, não é? Quer dizer, uma lei que volta depois de ter sido afastado por um incidente temporal da legislação. Muito bem, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Isso é uma frase de Isaac Newton. Até uma próxima vez e muito obrigado pela atenção.